Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda tratando a parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, no capítulo 5, da pluralidade das existências. Nós estamos falando do item da reencarnação. Na questão 167, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: qual o fim objetivado da reencarnação? Ou seja, por que reencarnamos, né? E os espíritos respondem de forma bem curta da seguinte forma: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Ou seja, o objetivo realmente é aqui aproveitarmos, as vidas sucessivas para buscarmos, o nosso aprimoramento. Então, aqui buscando aqui agora um entendimento, fazendo uma análise dessa questão número 167, nós vamos buscar aqui o comentário do Espírito Miramês sobre esse tema, a reencarnação. Ele diz o seguinte: reencarnação é um processo de despertamento da alma. As vidas sucessivas são escolas em todos os reinos da natureza. É, pois, uma depuração constante em rumos variáveis. Ela é uma das leis de Deus e se encontra fixada na eternidade para ajudar seus filhos a compreenderem a si mesmos e a serem obedientes aos programas do Todo-Poderoso. É certo que o espírito progride no mundo espiritual, sem a participação do corpo físico. Esse é um dos primeiros degraus do progresso da alma, se referindo também que nós evoluímos tanto aqui no mundo físico como no mundo dos espíritos. O estudioso do espiritualismo, que já se libertou de comandos deliberados para sua compreensão, chega à conclusão de que o mundo físico e o espiritual se confundem, que tudo vem de Deus na sua maior expressão de amor. Se o Senhor criou essas modalidades de progresso, certamente porque viu que era bom. Os meios de despertamento das almas são infinitos. Quem deseja ficar parado no tempo e no espaço sofre as consequências dessa inércia. Quem abre a mente para o estudo, para todos os tipos de análise acerca da vida, encontra ou começa a encontrar a verdade e ela ajuda a sua libertação. Ou seja, onde estiver a verdade, quem está com a mente aberta vai encontrá-la, porque está buscando isso. Em muitos casos, a reencarnação se expressa como justiça em variados ângulos da lei. O que chamas de expiação da alma em se enfrentando às reencarnações não passa de processos de evolução do espírito, visto que todos passam por isso. Enfim, são caminhos indispensáveis ao bem-estar de todo o rebanho para a purificação, se esse é o termo dos filhos da criação. Cada corpo que o espírito recebe na terra é uma bênção que Deus em seu caminho, porque significa um degrau que sobe para a eternidade, sendo que ninguém regride. Ou seja, cada nova existência temos a oportunidade de melhorar mais um pouquinho. Então, por isso que ele diz que ninguém regride. O que pode acontecer, às vezes, entre uma reencarnação e outra, não avançamos tanto, vamos dizer assim, ficamos um pouco meio que estacionado, mas ninguém regride e depois temos a oportunidade de recomeçar. Sempre estamos avançando para a nossa própria liberdade. O processo reencarnatório está sofrendo limitações inumeráveis em todos os países. São dificuldades que os espíritos estão sofrendo por estarmos passando por fechamento de ciclo evolutivo. São também meios de depuração espiritual, que está sob o controle de Deus, que tudo sabe, e de Jesus, que compreende o porquê de todas as catástrofes morais e mesmo físicas que se passam, que deverão surgir. A dor é, pois, o anjo divino que deve aparecer com frequência no cenário da Terra, para salvar as criaturas de maiores distúrbios. Se referindo que quando sentimos a dor, é um momento de reflexão, é quando paramos ali para analisar por que estamos sofrendo, por que estamos sentindo aquela dor. Então é onde o espírito faz uma análise, começa a olhar para si mesmo e muda o rumo da sua rota e começa a mudar seu comportamento. Obviamente que ele começa a melhorar um pouco a sua situação, porque a dor vem justamente como se fosse um freio
para que a gente possa refletir e ver onde está, onde as coisas não estão dando certo, e começamos a ter uma mudança a partir dali, né? Quem nega a reencarnação, recusando-se a meditar sobre o assunto, talvez com medo de que por intermédio dela e pelos seus processos variáveis venham a mudar de posição onde se encontram, em situação de mando e abundância de ouro, se esquece que lei é lei, principalmente a de Deus. Em verdade, nada existe que não viva e torne a viver incessantemente. E reafirmamos que se muda de corpo quantas vezes forem necessárias, sendo eles degraus para que se conheça a luz na sua intensidade de amor. Ou seja, né, reencarnaremos, ou seja, quantas vezes forem necessárias para atingirmos a nosso pico da evolução, ou seja, nos tornarmos seres felizes. Para isso, temos que passar pelas provas e expiações, experimentar os prazeres, os desprazeres, né, as provações da abundância, da riqueza, da pobreza, né, enfim, de todo tipo de situação que possa nos complementar. Cada espírito está numa condição, né, e deve passar, né, por provas e expiações de acordo com as suas necessidades evolutivas. Enfim, fazendo aqui um breve resumo, né, do que nós trabalhamos nessa questão, que eu acho que a reencarnação ela traz alguns pontos de reflexão importantes. Por que reencarnamos? Né? Foi a primeira pergunta. Para o nosso melhoramento progressivo. Ninguém sai rapidamente de um ponto e chega ao outro. Nós temos que passar por etapas. Por isso que as sucessivas vidas vão dando a nós robustez para confirmarmos, né, que passamos por aquela lição e aprendemos a lição. Muitas vezes retornamos a mesma lição até que aquilo realmente se torne um fato efetivo no comportamento do espírito. Então, reencarnamos para o nosso melhoramento progressivo, né? E também pela compreensão de si mesmo. Através disso, passamos a nos conhecer melhor, as nossas fortalezas, as nossas fraquezas do espírito, né? E a partir disso fazemos, né, a reflexão dos pontos que precisamos, né, melhorar, refletir sobre eles. Por isso que a gente vai se conhecendo melhor através das sucessivas existências, né? O espírito também progride no mundo dos espíritos. Isso é um ponto importante, né? Nada existe sem a vontade divina, sem a criação, né, da inteligência suprema. Os mundos físico e espiritual são obra divina. Então temos e aprendemos em ambos os mundos, né? Viemos do mundo espiritual, estamos aqui numa experiência terrena, nós retornaremos ao mundo dos espíritos. Então lá também temos condições, né? Até porque tudo isso é obra da inteligência suprema, né, do Criador. O espírito encontra a verdade por diversos caminhos. Quem fica parado no tempo sofre a inércia, ou seja, são variadas as opções que a criação, né, que a divindade nos oferece. Então são vários caminhos para se chegar, né, no estado de despertamento espiritual. Então, quando nós estamos buscando, nós temos condições de buscá-lo em qualquer ambiente, qualquer aspecto, porque nós estamos vinculados, né, ao Ser Supremo. Então temos condições de encontrar meios para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprimoramento, né? A reencarnação, em vários casos, quais são os casos, né? A gente pode dizer o seguinte, que muitas vezes estamos passando por uma provação, então cada nova existência traz um ângulo diferente. Quando ele cita, né, justiça em vários ângulos da lei, ou seja, o que é isso, né? Muitas vezes estamos reencarnando, passando por situações, por provações, porque naquela reencarnação, especificamente, temos um propósito, né? E devemos resgatar, de repente, algum débito que ficou uma existência anterior, ou passar por um aprendizado, né, que ficamos ali pendentes para que possamos avançar para as próximas. Então, ela traz esses ângulos, né? E muitas vezes, porque cometemos erros, esses erros, né, acabou prejudicando, né, nossos irmãos em outras existências, e aí, essa existência atual, possamos estar ali reparando, né? Por isso que traz essa questão, justiça em vários ângulos da lei. São diversas as situações, né, que a reencarnação nos traz, né? Então são caminhos indispensáveis para que a gente possa atingir ali o nosso propósito maior, que é a nossa evolução. Cada corpo que o espírito recebe é bênção, ninguém regride. Cada corpo, gente, traz a oportunidade de trabalharmos naquela reencarnação necessária, que foi programada para nós. Então, nós devemos aceitar, respeitar o nosso corpo, porque com certeza
tivemos ali também, né, a autorização nossa, juntamente com a divindade, para que pudéssemos, né, exercer, né, o nosso papel nessa existência mediante aquele corpo. Então é bênção. Né? Por quê? Porque nos ajudará a completar as nossas tarefas naquela existência já programada pela divindade. Né? E a questão da dor. A dor é anjo divino. Nos resguarda de distúrbios. É verdade. Quando cometemos excessos, quando passamos dos limites, a dor vem, né, e muitas vezes a dor física, ou até a dor dos sentimentos, né, a dor psicológica, a dor da alma, né? Por quê? Para nos apoiar e nos mostrar, olha, estamos ultrapassando aqui o limite, por isso a dor vem como se fosse a consciência nos acusando para que possamos iniciar o processo de transformação, de mudança e ajustarmos a rota na direção certa. Então, quando nós falamos reencarnação, degraus necessários para o nosso aprimoramento moral e intelectual. Então, por essa razão, a reencarnação ela existe, né? E é uma lei divina para que a gente possa continuar evoluindo no campo da moralidade, né? E no campo, né, da intelectualidade. Ambos são importantes. Obviamente que não adianta ter conhecimento e não termos a moral elevada, porque com certeza usaremos mal essa virtude. Agora, se temos a moral elevada, com certeza o conhecimento ampliará, né, o nosso amor, ampliará a bondade em nós para que possamos compartilhar, né, para aqueles que convivem conosco. Ok? Eu acho que foi uma lição extremamente rica, né, falando do tema reencarnação, tão importante que a doutrina espírita tem como uma das suas principais, né, razões de existir. Então temos aqui nosso dever de trabalharmos isso e compartilharmos isso dessa maneira que foi colocada aqui, né, do Livro dos Espíritos, ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.